Você que está em casa, você já viu, certamente já viu, o piso tátil instalado em muitos equipamentos urbanos, ou seja, em lojas e residências. Mas certamente você é incapaz de imaginar a importância do piso tátil para aquelas pessoas que têm deficiência visual, que enxergam com dificuldade. Para essas pessoas é fundamental para que elas possam se orientar no espaço. Pouca gente às vezes eu acho que repara nisso. Eu estou aqui ao lado de Adriana Araújo, ela que é arquiteta, e vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Nos dias atuais, a importância do piso tátil se tornando cada vez maior. Boa tarde, doutora Adriana, seja bem-vinda. Olá, obrigada e boa tarde a todos. Bom, primeiro eu quero mostrar aí as imagens do piso tátil, que é para que as pessoas entendam exatamente do que a gente está falando. Essa parte aí no centro da calçada, olha aí dá para ver em mais detalhes. É uma espécie de linha, ou linhas em paralelo, que ajudam as pessoas com deficiência visual a caminhar pelas calçadas. Esse piso pode ser feito em cimento, como nós vimos, ou pode ser feito em borracha, como nós estamos vendo aí nessas imagens. Os modelos variam, mas eles têm o mesmo papel, fazer com que as pessoas se orientem dentro do espaço. Doutora Adriana, está cada vez mais comum a gente ver esse piso tátil, está cada vez mais comum as obras adotarem essa forma de comunicação com as pessoas com deficiência visual? Sim. Qual é a função primária do piso tátil? É da condução e do alerta. A pessoa que tem uma deficiência visual, ela perde um dos sentidos, mas ela aguça os outros sentidos. Por exemplo, o tato. Você, na palma, através da mão, a palma da mão, e o pé através da planta do pé. E aí, o que é o auxílio, a necessidade desse piso? É exatamente essa orientação. São dois tipos de piso, os mais que a gente usa é aquele que tem umas reentrâncias em formato retilíneo e o das bolinhas. Certo. Os das bolinhas, a função dele é de alertar. Tá. Alertar. Então, esse retilíneo é fazer a condução. A condução, eles é a podem orientação. Caminhar por aí sem dificuldade. Isso. Qual a dificuldade? Por que em áreas, em ambiente macro? Porque o deficiente visual, ou a pessoa que precisa não tem, né, a visão total ou parcial, que tem esse problema, ela precisa ter um ponto de referência. Então, eu estou num ambiente aberto. Em casa, eu tenho uma parede e aí você se localiza. As bolinhas são essas aí, né? Que Isso. Essa daí é quando está mudando de direção ou de altura de nível. Ah, tá. Por exemplo, escadas. Está alertando que você dali tem uma coisa que não teve seguindo e depois tem outra situação. Porta de elevador, portas, caixa, tudo isso aí serve para orientar. Aí eles sentem na planta do pé essa mudança do tipo de piso. A gente mesmo, quando coloca que a gente sente, tenta fazer esse exercício, fecha os olhos e vai andando. Você tem aquela percepção, esse aqui é um piso, ele é cheio de obstáculos, aquele dali eu tenho essa natureza mais plana. E a gente faz isso com o calçado. E aí, o que é essa necessidade? Hoje, a cidade, ela para ser para todos. Então, nem todo mundo tem uma condição física 100%. Então, acho que a gente tem que, como você mesmo falou, abraçar esse conceito. É uma situação que até os idosos, a pessoa não precisa ser cega, ter algum problema visual. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa acuidade visual. E isso auxilia. Isso aí traz uma cidade para a gente, uma cidade mais equilibrada, uma cidade mais confortável. Sim. Eu acho que isso aqui, o piso tátil, a importância dele, primeiro dar a liberdade para a gente circular. A ideia é que as pessoas que tenham dificuldade ou a visão prejudicada possam se deslocar sem a necessidade de um condutor, um auxiliador. Isso. É que eles façam isso de forma independente. Independente. É dar essa autonomia e esse grau de liberdade de você poder se mover e você acessar a todos os locais. Agora, quando é que o piso tátil é obrigatório? Pronto, calçadas. Você hoje, a necessidade de você ter uma sinalização. A gente é muito visual. Tanto é que a cidade toda é feita, o trânsito é feito de placas, de sinalização. E quando isso é colocado num projeto, é para você tornar aquele seu projeto um projeto acessível.
Hoje, assim, mas principalmente em ambientes, espaços comerciais, espaços que demandam o fluxo de pessoas. Aí sim, precisa estar com a calçada legal e com todo o meu entorno, tanto interno como externo, acessível. Então, hoje a norma pede isso. Então, os projetos mais recentes, eles já são obrigados. E é uma pena você, assim, pensar ainda no quesito obrigação. E desde que a gente já devia ter na nossa cabeça a concepção de que isso é necessário. É um dever. É um dever. Para poder dar conforto a quem precisa. Isso. Nas calçadas, esse papel é da prefeitura ou do dono da calçada, da pessoa que tem ali, que mora na frente daquela calçada? Pronto. Aí é uma questão que até hoje é assim, muito da responsabilidade solidária do proprietário e do poder municipal. Eu acho que cada pessoa tem que botar assim, tem que ter uma consciência que quando vai fazer a calçada não é só sua. A calçada você tem a propriedade do lote, mas a calçada é do poder público, entende-se que seja do poder público. Mas aonde é o que tem? Aí cada um vai fazer a sua calçada do jeito que quiser. Não respeito a altura do vizinho, eu faço da altura que eu quero, eu boto o pavimento que eu quero. E que hoje a gente já tem a lei das calçadas em Teresina. Está em vigor, né, a lei das calçadas? Sim, sim. E aí, o que é que acontece? O poder público, ele iria funcionar como um zelador da manutenção. Por exemplo, as calçadas do centro tem alguns pontos que elas já estão sofrendo uma intervenção e já está preparando a cidade. Mas, assim, quando é a coisa privada e da sua casa, a calçada da sua casa, você tem essa preocupação, a gente nunca tem esse pensamento. Mas eu acho que daqui a um tempo, acho que vai ser automático. Todas vai se as fazendo. vezes já incluir no conceito dos projetos esse tipo de... Olha, isso é muito importante, isso é sempre fundamental. Temos que pensar com o sentimento do outro, né? Se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. Isso, porque o coletivo, a partir do momento que você sai da sua casa e bota o pé na rua, você está trabalhando numa cidade. Então, é no meio de várias pessoas, com várias condições, com uma série de restrições. Então, você tem que pensar assim, eu vivo no meio de uma cidade com outras pessoas, é no meio da coletividade. Doutora Adriana, quero agradecer a senhora mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Pois não, tudo de bom. Muito e obrigado. agradeço.